Muito boa noite para você que estava acompanhando Vencendo o Desamor. Sejam muito bem-vindos. Este é o SBT Brasília, segunda edição, e eu sou o Felipe Malta. O nosso jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando do susto que passaram os passageiros de um ônibus que saiu do Gama, sentido plano piloto. A viagem foi interrompida pela polícia ali no finzinho da Asa Sul. Era uma ameaça de bomba que mobilizou as forças de segurança. O eixinho sul chegou a ser interditado na altura da quadra 216. Só que tudo não passou de um susto. Uma mulher que estava no ônibus estranhou o comportamento de um outro passageiro do lado, aí desceu do ônibus e ligou para a polícia. Toda uma operação foi montada para atender a ocorrência. Havia um indivíduo dentro do ônibus, ele estava mexendo com alguns fios, algum material de tabaco. Uma senhora achou estranho, também estava vendo alguns vídeos relacionados a terrorismo. Ela achou estranho, desceu do ônibus e acionou a PM no 190. Nisso, uma viatura aqui do nosso batalhão do Núcleo Bandeirante, fez a intervenção. Com isso a gente compareceu, fez aqui os procedimentos com o nosso esquadrão. E verificou que não se tratava de nenhum artefato explosivo. Na verdade ele tinha ali, mas era material de tabaco. Com isso a gente liberou a via aqui, mais ou menos aí uma hora e meia de operação. Vocês entenderam, né? A senhora estava dentro do ônibus assistindo vídeo no YouTube de terrorismo, olhou para o lado, viu que tinha um passageiro mexendo com um fio, achou que era terrorista, desceu do ônibus e ligou para a polícia. Mas não era nada disso. Duas mulheres foram assaltadas na passarela subterrânea da 211. A sensação de insegurança é constante na região. As imagens mostram as vítimas correndo logo depois do assalto. De acordo com a polícia, a ação dos suspeitos foi rápida. As duas jovens estavam passando pela passarela subterrânea que fica na SQN 211 quando foram abordadas pelos bandidos. Com uma faca em punho e gritando bastante, de acordo com a polícia, foi assim que eles abordaram as jovens e conseguiu levar o celular de uma delas. Uma das vítimas conseguiu esconder o aparelho e, depois de sair do local, ligou para a polícia. O síndico do prédio, acima da passarela, ajudou as vítimas e disse que esse caso não é isolado. Às vezes acontece assalto aqui na parada de ônibus, né? E às vezes a pessoa não tem nenhuma ação, porque para um carro e assalta quem está ali. E muitas vezes os postes que estão aqui são sem iluminação e o condomínio fica ligando para repor essa iluminação aqui. Já essa autônoma, que precisa passar quase que diariamente pela região, falou da insegurança. Durante o dia, a gente fica um pouco menos receoso, porque ainda assim, dependendo do horário, a gente pode ter abordagens no meio do túnel, nos cantos que ficam escondidos, mas à noite é muito preferível correr um risco, né, menos arriscado, por passar por cima. Um dos suspeitos foi preso pela polícia. O outro está foragido. A 5ª Delegacia de Polícia deve investigar o caso. Um motorista morreu hoje de manhã ao bater na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento e com o pisca-alerta ligado. Esse acidente aconteceu na Épia, próximo à água mineral, sentido plano piloto. Foi por volta das 7 da manhã, mas o Corpo de Bombeiros recebeu aí o chamado, era por volta de 7h35. As equipes chegaram rápido até aqui, mas infelizmente o condutor de um carro já estava morto dentro do veículo e preso às ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse caminhão estava parado ali no acostamento, carregado de grama, estava indo para a Terra Cap. Quando simplesmente, de acordo com informações do próprio condutor do caminhão, o motorista do carro de passeio bateu atrás. Infelizmente, ele morreu. Eu estava com o pisca-alerta ligado, e ele não viu, voltou na traseira do caminhão. O Prisma, por algum motivo, perdeu o controle e se chocou na traseira do caminhão, que realmente estava parado no acostamento da via. De acordo com o condutor, ele estava fazendo uma ligação e parado. Nossas equipes fizeram uma busca dentro do veículo e encontraram apenas o condutor, que por sinal está preso às ferragens. O motorista, você percebe, quando nós chegamos, ele estava até meio um pouco sem cor, eu acho que pelo susto que levou, né? Ele em nenhum momento quis fugir. Como que foi a reação dele com vocês, com a corporação?
Com certeza, ele estava bastante nervoso. Nossas equipes também atenderam o condutor, ele não apresenta nenhum tipo de lesão. Ele apenas estava mais nervoso ainda quando a gente chegou. Lógico que acontece um acidente, a pessoa fica triste pelo ocorrido, né? Mas ele não tem nenhum tipo de lesão, nada, e não necessitou de transporte ao hospital. Sentimentos da família, né, gente? Ter que viver um dia desse, na antevéspera de Natal. Aliás, falando na chegada do feriado de Natal, os criminosos têm se aproveitado de idosos que estão passando necessidade para aplicar golpes nesses idosos. Eles oferecem até cestas básicas para conseguir os dados pessoais das vítimas e com essas informações e com o golpe que aplicam, comprometem mais ainda a renda dos idosos. 3 pessoas foram presas. O grupo tinha como alvo idosos e pessoas com deficiência. Em ligações telefônicas, ganhava a confiança das vítimas, prometendo cestas básicas e empréstimos bancários em troca dos dados cadastrais. Os golpistas conseguiam dinheiro dessas pessoas e acabavam comprometendo a renda delas. Um dos áudios obtidos pela investigação mostra a ação de uma das criminosas. Bom dia. Gostaria que fosse lá com o seu Raimundo. Vimos aqui que tá tudo certo. Se não cair hoje, vai cair na segunda, mas preciso que vai lá desbloqueie, faz o desbloqueio hoje pra mim tá podendo liberar pra ele na segunda, tá bom? Os bandidos agiam de forma tão articulada que se faziam passar até por funcionários dos bancos para conquistar a confiança das pessoas. Esse grupo ainda tinha um dos participantes que tinha como função, que havia como função dentro dessa estrutura de se passar por um funcionário do banco para conscientizar os clientes, para falar que estava tudo bem, confiável, aquele tipo de transação, dando uma certa garantia de alguém interno ao banco. A polícia conseguiu localizar a quadrilha em Braslândia. Ao todo, foram emitidos 5 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão. 2 envolvidos ainda seguem foragidos da polícia. Os golpistas vão responder pelos crimes de furto qualificado, pelo emprego de fraude aplicada de forma sistemática contra pessoas idosas e com deficiência. Fica o recado, tá? Para a senhora, para o senhor que está nos assistindo, que às vezes tem alguma dificuldade para lidar com o WhatsApp. Isso não é vergonha não, tá? Até gente mais velha também tem. Mas não conversa com ninguém, nem pelo telefone, nem pelo WhatsApp, sem a ajuda, por exemplo, do seu neto, do seu filho, para ter certeza de que a pessoa do outro lado não é um criminoso, que a chance de ser é grande. Todos os dias, pelo menos 4 pessoas, todos os dias, são vítimas de stalking aqui no Distrito Federal. A prática de perseguir alguém pela internet, e às vezes até fisicamente, presencialmente, se tornou crime em março de 2021. Muitas vezes são ex-companheiros, em alguns casos até chefes no trabalho, que usam a internet para ameaçar e intimidar as vítimas. O repórter Guilherme Glória mostra pra gente quando é que a admiração, supostamente, se torna crime. Stalking. A palavra vem do inglês e significa perseguindo. O termo se tornou conhecido no Brasil nos últimos anos por ser usado para definir a prática de perseguição. 31 de março de 2021. Foi a partir dessa data que a prática do stalking passou a ser considerada crime. E esse tipo de delito é mais comum do que se possa imaginar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, entre janeiro e outubro desse ano, foram 1.614 ocorrências de crimes de perseguição. Isso significa dizer que a cada 24 horas, 4 pessoas nesse período foram vítimas desse tipo de crime por aqui. O crime de stalking, ele é um crime contra a liberdade individual e ele consiste numa perseguição reiterada através da qual o autor ele ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, ele visa restringir a sua capacidade de locomoção ou ele visa invadir ou perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. Um caso que repercutiu bastante foi o de Rafaela Luciane Mota Ferreira, que ficou conhecida como a policial stalker. Acusada de perseguir pessoas com quem ela teve relacionamentos, Rafaela foi presa suspeita de furar pneus de 2 carros de um ex-namorado, além de esfaquear o rapaz. A ex-policial foi condenada a 6 anos de prisão e a perda do cargo público em um dos processos criminais.
A pena prevista para o crime de perseguição ou stalking é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas caso o crime seja praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ou por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, essa pena pode ter um acréscimo da metade, alcançando os 3 anos de prisão. Esta mulher tem medo de ser reconhecida pelo antigo chefe. A jovem de 25 anos conta que foi perseguida pelo ex-patrão. O stalking evoluiu para assédios e a situação se tornou insustentável até ela pedir demissão. Após 6 meses trabalhando nessa empresa, ele começou a perseguição com nomes que eu usava na rede social, bordões que eu usava nos meus stories das redes sociais, até que chegou um momento da minha conta ser hackeada e só ele sabia coisas assim, extremamente pessoais, com quem eu conversava no dia a dia, frases que eu usava em conversas com amigos pessoais que eu jamais usaria dentro da empresa. Depois de ser vítima dessa perseguição e dos assédios, a jovem relata que teve medo de denunciar e que até hoje não se recuperou do trauma. Foi nesse momento também que eu decidi parar com os stories, que eu gravava com frequência, né, para minhas redes sociais. Mudei muito meu guarda-roupa em relação a isso. E foi uma situação que eu não desejo passar mais e nem que ninguém aqui passe, sabe? Que é muito dolorido, é muito humilhante você ter que pedir desculpa por ser mulher. Esta psicóloga explica que mesmo sem violência física, o crime de perseguição traz muitos prejuízos para as vítimas. As consequências desse tipo de crime, elas são as mais nefastas possíveis. Então, por exemplo, a vítima ela pode começar a se desqualificar daquilo que ela fez de errado, ela ter essa dificuldade de colocar limites, da pessoa não entrar dentro da sua vida privada. A pessoa pode ter sinais e sintomas de estresse profundo. A pessoa que comete esse crime, ela deve buscar de uma forma assim, urgente um auxílio psiquiátrico, psicológico, para eventualmente ter o controle dos impulsos, de buscar aquela pessoa e também associar as feridas emocionais que podem estar levando aquilo. Segundo a polícia, diante de situações como estas, é preciso ter coragem para denunciar. Caso você esteja sendo vítima de stalking, você deve procurar a delegacia mais próxima da sua residência e caso envolva violência doméstica familiar contra a mulher, você também pode requerer medidas protetivas de urgência. O governo do Distrito Federal fez hoje o segundo sorteio do ano do Nota Legal. Será que você ganhou? Foram distribuídos 3 milhões de reais em prêmios. O prêmio principal de R$500 mil saiu para um contribuinte do Sudoeste, com uma nota fiscal de R$ 22,87. Já outros 2 contribuintes, um de São Sebastião e outro do Cruzeiro Velho, ganharam R$200 mil cada um, com notas fiscais de menos de R$ 40, que foram de despesas em papelaria e supermercado. Ao todo, 52.700.000 bilhetes concorreram ao sorteio, realizado de forma eletrônica no Salão Nobre do Palácio do Buriti. Quase 12.600 contribuintes foram premiados com valores entre R$ 500 mil e R$ 100. Os ganhadores vão ser comunicados por meio de e-mail cadastrado junto ao GDF. Eles têm até o dia 21 de julho do ano que vem para informarem os dados bancários e assim receberem as premiações. Caso não haja resgate, o dinheiro volta para a conta do GDF. É lógico que o prêmio de R$ 500 mil, de R$ 200 mil, pode mudar a vida de uma pessoa nesse fim de ano, né? Mas acesse o seu cadastro no Nota Legal, porque foram 12 mil prêmios ao todo. Então pode ser que você tenha ganhado ali 100, 150 reais. Ano passado eu ganhei 100 reais. Dinheiro a gente não joga fora, né, gente? Os shoppings sempre abusam da criatividade na hora de montar as árvores de Natal. A intenção, lógico, é atrair a atenção e encher os olhos dos consumidores. E foi assim que Brasília ganhou a primeira árvore de Natal do país, dentro de um shopping, toda feita com plantas naturais. Bruno Silveira. Oi, Malta. Essa época de final de ano, a cidade vai se decorando, então quase todos os lugares têm aquela decoração característica com as luzes, os pisca-piscas, enfeites e árvore de Natal. E a cada ano que passa, o comércio vai inovando
E nesse shopping aqui da Asa Norte, esse ano a ideia foi fazer uma árvore de Natal usando árvores naturais. Então, ao invés daquela tradicional árvore artificial que a gente costuma ver, esse ano são mais de 500 vasos de plantas naturais, formando então essa árvore de Natal. E para contar um pouco dessa história, a gente vai conversar com a Renata Monerati, que é gerente de marketing aqui do shopping. Renata, fala um pouquinho, da onde que veio a ideia de esse ano fazer uma árvore composta por árvores naturais? Esse ano a gente quis. O Brasília sempre tem uma característica de trazer decorações de natais inovadoras. Já fizemos árvores cinéticas, já fizemos árvores monocromáticas. Mas esse ano a gente quis trazer um pouquinho do it yourself, de fazer uma coisa com as próprias mãos, de trazer essa personificação da decoração de Natal. E a gente também se inspirou também no Burle Marx, que é um ícone paisagístico que em Brasília está tão frequente. Como é que foi para montar essa árvore? Como é que é a manutenção dela também? Precisa molhar a planta? Como é que faz? A montagem durou aproximadamente 4 dias, porque ela é uma árvore suspensa, né? Mas é muito tranquila. Todos os dias as plantas são regadas e uma vez por semana a gente desce a estrutura e aí a gente faz a troca dos vasos que já estão mais murchinhos. Então, aproximadamente toda semana a gente troca aí de 10% a 20% dos vasos por plantas que são repostas. É a primeira árvore em shopping center natural feita no Brasil, então a gente trouxe isso como ineditismo. Eu acho que vai ficar na história essa decoração. Ela tem uma história muito legal, as pessoas estão curtindo bastante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta aqui. Nós estamos de volta com o Giro News, o bem-humorado resumo de notícias da semana com Fernando Jordão e César Camilo. Que isso, é de Natal? Não, é verão em Brasília. Meus amigos, nessa semana começou o verão. Mas, como o brasiliense é muito simpático, ele preparou um clima pro Papai Noel se sentir em casa. Olha só, esse aí foi o primeiro dia da estação do calor aqui no Quadradinho. A gente é europeu agora, né, Cezinha? Tem inverno em pleno fim de ano. Outra coisa que a gente preparou para ambientar o bom velhinho foram as renas. Só que na falta de uma, quem apareceu foi o lobo-guará. Um animal da espécie foi flagrado passeando tranquilamente embaixo de um prédio lá no noroeste. É a nota de 200 em 3D, né, Cezinha? Por falar em animais, nessa semana o zoológico comunicou o falecimento do urso de óculos Ney, aos 13 anos de idade. Ele estava em Brasília desde 2017 e veio para cá como parte do programa de conservação da espécie. Foi um ano ruim para os Neys, né, Cezinha? O ano também não tá fácil para a cantora Simária. Ela procurou a polícia para acusar o ex-marido de furtar 5 milhões de reais de uma conta conjunta do ex-casal. A cantora se separou do espanhol em agosto do ano passado e o caso está correndo em segredo de justiça. Cezinha, parece que esse amor mal resolvido vai virar um regime fechado. Me parece que ele não levou só o violão e o cachorro. Também está na casa dos milhões a expectativa da FEComércio para a movimentação nas lojas nesse fim de ano. A projeção é de um faturamento de 820 milhões de reais, 23% a mais do que no ano passado. Eu espero que você já tenha comprado meu presente, viu, Cezinha? E quem finalmente vai ganhar um aguardadíssimo presente de Natal é Brasília. É que depois de quase 9 anos fechado, o Teatro Nacional enfim vai... As obras vão começar pela Sala Martins Pena, ao custo de 55 milhões de reais, e a previsão é que os trabalhos durem 18 meses. Ou seja, vai ficar para o Papai Noel de 2024 entregar. Malta, a gente vai ficando por aqui. Eu desejo para você e para todo mundo ligado no Giro News um Feliz Natal. Vai daí, é com você, sextou. Obrigado. Pessoal, na próxima semana eu estarei com vocês de manhã no Primeiro Impacto em rede nacional. Então, antes de passar uma semana falando com o Brasil inteiro, eu quero falar especialmente com você, brasiliense. E é com o coração batendo muito forte que eu te desejo um 2023 incrível. E eu quero te agradecer em nome das pessoas todas que fazem a TV mais feliz do Brasil pela companhia que você nos deu nesse ano. 2023 vai ser um ano e tanto. E o que eu posso te garantir desde já é que nós estaremos aqui. Então conte com a gente para cobrar das autoridades gestão eficiente que leve à geração de empregos. Conte com a gente para cobrar boa escola para o seu filho,
ônibus decente para você poder trabalhar e segurança para você e a sua família dormirem em paz. Conte com o SBT para contar as boas histórias da nossa gente. Também para mostrar o exemplo de quem dá a volta por cima, de quem não desiste. Porque o nosso compromisso é, claro, fazer jornalismo com um apego inegociável à verdade, mas sem jamais perder o otimismo. Obrigado por termos passado mais esse ano juntos. Que a sua casa seja tomada por alegria, por paz e que não nos falte vontade de trabalhar, de ganhar a vida de forma decente e que a força dos nossos sonhos nos leve adiante. Boa noite.